É maravilhoso o que Deus faz, viu? Alguns têm alguns privilégios a mais do que os outros, né? Mas vocês, eu tenho certeza que tem o melhor, porque estão aqui todos os dias com esse casal, a pastora Marlene também, né? Louvado seja o nome de Jesus. E eu estou paquerando com o pastor, eu vim aqui com vocês já fazem meses. Não é verdade, pastor? A gente estava naquele namoro, eu vou lá, mas eu não vou, e a gente vai, a gente não vai. Porque eu também dirijo uma igreja, né? Ali na Vila Ema, alguns irmãos foram lá, essa mocidade abençoada foi lá, e a gente que tem esse compromisso é difícil. Nossos dias de culto são exatamente os mesmos, mas o Senhor falou para mim: vai lá e fala com o Ribamar e converse com o pastor e marca um dia com ele, porque aquele povo que lá está precisa ouvir a minha voz de uma maneira nova também. E eu quero que esta revelação que eu dei para você transmita em todos os 4 cantos da terra em que os seus pés pisarem. Louvado seja Deus. Então, esta noite, aprove a Deus, eu posso estar aqui com vocês, para juntos nós glorificarmos o nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu confesso que eu fico um pouco deslocado, né? Eu sou pastor da Assembleia de Deus, belenita, então lá nós temos assim, aquele jeito mais tranquilo e tradicional, mas o Deus que está lá também está aqui. Na verdade é o seguinte, deixa eu explicar para vocês que eu tenho certeza de uma coisa, é que quando a gente entra numa casa nova, né, a gente não sabe onde fica o copo, a gente não sabe onde fica a panela para fazer o miojinho, a gente não sabe onde estão as coisas, então a gente não sabe aonde mexer exatamente. Mas quando eu lembro que eu estou na casa do meu pai, então aqui eu sei que eu tenho liberdade, assim como eu tenho lá, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém. E meus irmãos, eu confesso que desde o início, esses hinos entoados esta noite, muito falaram comigo. Glória a Deus. Eu quero perguntar para vocês, quem aqui crê em milagre? Amém. Quantos aqui querem viver o milagre esta noite? Amém. Então eu creio que o Senhor Jesus vai derramar um milagre sobre a tua vida. Este milagre que vai acontecer na tua vida, tem algumas coisas que Deus vai usar, que parecem grandes, outras parecem pequenas, mas vocês vão entender como Deus faz o caminho dele, para que você receba o teu milagre. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Eu estou apanhando desse negocinho eletrônico, mas vocês não precisam ficar com vergonha não, tá? Vocês podem continuar dando glória a Deus. Eu ainda vou decorar como é que mexe nesses negócios aqui, viu? Glória a Deus. Mais uns 2 anos a gente pega o jeito. Todos encontraram o Evangelho de João, capítulo de número 2? Amém. Não se preocupe com o meu jeito, eu sou meio extrovertido mesmo, mas a palavra do Senhor é coisa séria. Mas eu gosto desse meu jeito mais tranquilo de anunciar o Evangelho, para que vocês fiquem à vontade realmente, para glorificar ao Senhor, até nas vírgulas que há na sua palavra. Muito conhecido da igreja nos diz assim, todos encontraram? Alguém não encontrou? Muito bem. E ao 3º dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o meu tempo, a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, aproximadamente 612 litros. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram.
E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabiam os empregados que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Amém. Quantos podem glorificar a Deus por esta leitura? Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu costumo dizer que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, foi um dos maiores propagandistas e marqueteiros da sua época. O porquê que eu digo isso? Veja que Jesus estava se utilizando de uma festa para começar o seu ministério terreno. Nós também vamos encontrar no mesmo livro de João, capítulo de número 5, lá no tanque de Betesda havia outra festa, a festa dos judeus, em que Jesus também fazia questão de mostrar os seus sinais e maravilhas e cura. Então veja que ao terceiro dia aqui citado, depois de ele ter separado já 5 discípulos, ele foi convidado para uma festa. Mas eu quero te dizer que no versículo de número 2, havia uma certa importância que nós podemos ver aqui. Foram convidados Jesus e os seus discípulos para esta festa. No primeiro ponto, irmãos, muitas pessoas não sabem. Maria, a nossa irmã Maria, ela foi contratada para dar esta festa. Muitas pessoas às vezes não sabem desse detalhe. Ela tinha um lugar de honra e de destaque. Talvez por ser de uma das famílias, ela está relacionada. Só se sabe mesmo ao certo é que era um casamento importante, porque ela foi convidada, e também Jesus e os seus discípulos. Agora veja bem, ela está lá preocupada com o copo, ela está lá preparando os pratinhos, ela está preparando o bolo, ela está preparando o suco, ela tem deixado todas as coisas no seu lugar. Mas veja bem que Jesus ele foi chamado depois. Jesus chegou nessa festa depois da importância de alguns. Haviam 2 classes nessa festa. Nos dias atuais, nos dias que nós vivemos, igreja, também existe separação. Existe um grupo mais abastado, vamos assim dizer, e um grupo com menos privilégios. Naquele momento, Maria estava num lugar de destaque, de honra, até porque tinha recebido para dar naquela festa, para fazer com que tudo fluísse muito bem, plenamente certinho. Agora veja bem, no versículo de número 3, aconteceu uma tragédia naquele lugar. Imagina, meu amigo pastor Ribamar me chama para um churrasco na casa dele. Lá na casa dele tem bastante picanha, contra filé mignon, coraçãozinho, tudo de bom do melhor. Mas de repente acaba o motivo da alegria. Pastor Fábio chegou agora. Pastor, vim comer um pedaço dessa picanha. Pastor Fábio, já acabou esse negócio. Mas como, pastor Ribamar, o senhor me convida para esta festa? Mas eu vim pela festa não para tomar Coca-Cola, tubaína, eu vim para comer picanha. Quando você é convidado para um churrasco, você vai para comer picanha, não é assim mesmo? Louvado seja o nome de Jesus. Lá naquela época, o motivo de alegria, o motivo de toda a festa, se dava em decorrência do vinho, que era aquela bebida, aquele suco de uva bem gostoso, preparado. É muito gostoso o estudo sobre o vinho do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas veja que ele estava lá preparadinho. Porém, só aquela primeira classe tomou vinho. Jesus e os seus discípulos, ainda lá na parte inferior da festa, não pôde apreciar deste vinho. E aí Maria desesperadamente sai daquele compartimento, chega em Jesus e fala assim: acabou o vinho. Mas alguns casamentos duravam, algumas festas, até uma semana naquela região. Ô festa gostosa, viu? Eu queria poder ter dinheiro assim bastante para fazer também uma festa lá em casa de uma semana. Quando muito, meu churrasco dura 2 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conto o número de pessoas, dizem que é 400 gramas por pessoa, eu já conto 250. Compro um pouquinho de pãozinho, misturo com água para dar aquela enganada e dar as 2 horas que eu preciso. Agora imagina a igreja, uma semana de festa, todo mundo deixou seus afazeres. Eu acredito que aquelas pessoas que eram empregadas ou empregadores, todos programaram para que naquela semana
não houvesse trabalho algum, porque estariam todos ali reunidos naquele lugar para participar de uma festa. Mas veja, chegando no momento que acabou o vinho, acabou a festa. É terrível. Puxa vida, Jesus, acabou o vinho. Nós vamos ver aqui, o motivo da alegria havia acabado, encerrou-se logo no local de honra. Maria, responsável pela festa, tinha que tomar alguma providência. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que naquela época, alguém contratado para fazer alguma coisa tinha que cumprir a risca. Maria, ou até mesmo o noivo, poderia ser processado judicialmente pela falta daquele vinho. Vocês imaginam se faltar o vinho na minha vida e na tua vida em algum momento, igreja? Ele não pode faltar jamais. É o motivo pelo qual andamos e caminhamos. É a alegria do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você que o vinho não vai se acabar na tua vida, porque existe uma maneira de Jesus transformar esta água que Ele vai usar em vinho, na minha e na tua vida. Veja só que Maria questiona, nossa irmã Maria questiona Jesus, faltou o vinho. Eu imagino ela questionando pela maneira assim: e agora? Você tem que fazer alguma coisa. Mas o Senhor, Ele não foi mal educado. Algumas pessoas até interpretam o versículo como mal educado. Não, Ele provavelmente usou desse jeito: minha senhora, espera um pouquinho que ainda não é o momento, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Quando Ele disse isso para a nossa irmã Maria, veja que a nossa irmã Maria entendeu qual era a colocação da festa. Meus irmãos, às vezes estamos dando honra para algo secundário na nossa vida, ou honra para aquilo que não é para estar naquele local de honra. O local de honra estava com Maria, mas quando ela transportou a sua honra e falou para os seus empregados, por isso que eu digo que era ela quem estava dando a festa, ela disse aos empregados: tudo que ele disser, faça, porque este é o homem que vai fazer um milagre. Este é o homem que vai fazer um milagre na tua vida. E ele não vai demorar muito, não. Essa semana já é semana de muitos milagres na tua vida. Creia e glorifique a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, agora ela coloca Jesus no seu local de honra. Aí eu acho maravilhoso que no versículo de número 6, vamos ler o versículo de número 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Como eu tinha dito, aproximadamente 612 litros de água para a purificação dos judeus. Meus irmãos, eles iam chegando da cidade, eles iam entrando para a festa, e os judeus, vocês sabem que eles têm muitos ritos, muita religiosidade em si. Eles tinham que se lavar, eles tinham que se purificar. Então eles vinham um monte de poeira do deserto até chegar àquela festa. Eles começavam a lavar a mão, lavar a sua cabeça, lavar os seus pés. Mas eles lavavam tanto que a Bíblia diz, não, alguns estudiosos dizem que os judeus têm por costume lavar bastante. Quanto mais eles lavam, mais riquezas eles adquiriam para si mesmos. É muito interessante que eles então tinham esse costume de se lavar bastante. Mas que coisa interessante usar aquelas talhas. Veja bem que estavam do lado de fora daquela tenda da festa, tinha 6 talhas bem grandonas. Imagina que em cada talha 102 litros, dá bastante, né? Bastante. E aí eu fico imaginando Jesus escolher aquelas talhas. Eu fico assim admirado. Ele é Senhor dos senhores. Amém? Amém. Ele é o rei que havia de vir e veio. Amém? Amém. Muito bem. Ele sabia quem ele era. Amém? Amém. Muito bem. Ele não poderia ter escolhido alguns jarros diferentes para fazer milagre? Não poderia ter Jesus pedido algumas talhas de prata e de ouro para fazer milagre? Ele não poderia ter escolhido até mesmo alguns vasos de porcelana bem pintados? Poderia? Não, eu quero fazer uma coisa diferente aqui no vosso meio. Então eu quero que vocês peguem estes
6 talhas de pedra batida, esculpida, e vocês põem ela para dentro. Irmãos, veja que naquelas 6 talhas, tudo que era de sujo estava lá dentro. Cheio de areia, gordura, folha, tudo que vocês possam imaginar estava dentro daquelas talhas. Estava todo mundo dentro da festa e as talhas estavam do lado de fora, sujiam. Porque você vai lavando a mão, a sujeira começa a acumular embaixo. Mas irmãos, por que ele não pediu talha de ouro, de prata? Ele foi buscar aquelas talhinhas de pedra. Põe ela para dentro. Essas talhas era eu e você, igreja, excluídos deste mundo do reino celestial. Estávamos lá fora jogados. O mundo participava de suas festas e nós éramos excluídos. Mas quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, Ele permitiu que eu e você pudéssemos participar desta festa. E é uma festa que não dura só uma semana, é uma festa que vai durar para toda a eternidade. Ela já começou aqui na terra e ela não tem dia para acabar. Glorifique o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Aí ele pega aquelas 6 talhas de pedra, põe para dentro. Agora eu e você estamos do lado de dentro. Bom, nós ainda estamos todos sujos, cheios de areia, água parada. Nós estamos começando agora. Aí Jesus faz o quê? Primeiro de tudo, tira a água velha, tira toda a água velha. E é engraçado que, para usar essas talhas de pedra, é que essas talhas de pedra, elas não impregnavam aroma nenhum odor nela. Ou seja, Jesus queria usar algo que não ia deixar nada do passado impregnado. Coloca as talhas para dentro, tira a água velha da minha e da tua vida, e agora Ele começa a derramar água nova. Ele começa a colocar uma água limpa. Veja que a nossa primeira purificação, igreja, é quando descemos as águas batismais. Quando nós descemos e nós nos lavamos nessas águas, o velho homem morreu. Aí surge um novo homem, uma nova mulher, com a sua perspectiva de vida somente para Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Mas eu quero dizer que agora aquelas talhas que estavam fora, que ninguém olhava para ela a não ser para se limpar, vão ter que fazer parte da festa. Eu e você, a festa não vai começar enquanto nós não nos aceitarmos à mesa. Então glorifique a Deus, porque você foi escolhido a dedo para participar dessa festa e participar deste milagre. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, quantas talhas haviam? Eu quero falar sobre essas talhas. Eu vou começar a pregar agora. Se eu conseguisse fazer esse negócio virar, ia ficar mais feliz. Não, vai ficar assim. Assim. Muito bem? Vai ficar assim mesmo. Glória a Deus. A primeira talha, para vocês entenderem o que é milagre, eu vou chamar essa primeira talha de talha da fé. Muito bem? Talha da fé. Mateus 15, 28, da mulher cananeia, clamando pela libertação da sua filha endemoniada. Ao indagar Jesus, pede para que possa ao menos comer das migalhas que caem no chão. Meus irmãos, essa mulher cananeia estava pedindo para comer somente das migalhas. Senhor, deixa eu comer das migalhas, porque os cachorrinhos se alimentam só das migalhas também. Jesus se maravilhou tanto da fé daquela mulher, igreja, tanto da fé daquela mulher, que Ele abençoou por causa da fé dela. Irmãos, às vezes não tem um pão inteiro para você, mas agora Deus só para migalha, porque Ele vai fazer milagre começando pela migalha. Aleluia. Nem sempre Ele vai usar coisa grande para te alimentar. Às vezes é de gota a gota, mas de gota em gota, quando ela vem do Senhor, ela te sacia de uma maneira tão poderosa que você não vai entender. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Temos mais. Marcos capítulo 5, versículo 34, sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Meus irmãos,
Veja bem que essa mulher sofria muitos anos desse mal, com aquele fluxo de sangue, já tinha gasto o seu dinheiro com tudo que fosse medicamento e tudo que fosse médico, e não conseguia a sua cura. Mas teve um momento que aquela mulher ouviu falar de Jesus e começou a correr atrás dele. Veja bem, igreja, eu quero te dizer que muitas das vezes Jesus não está te olhando de frente, parece que Ele está com as costas viradas para você, mas é porque Ele está esperando que você vá atrás dele. Jesus não queria curar essa mulher, não. Ele já tinha passado por ela, ele já estava lá na frente. Mas aquela mulher, sabendo que Jesus, aquele que podia mudar a sua vida, havia passado, ela falou: eu vou tomar uma atitude. Às vezes está faltando atitude. Eu vou tomar uma atitude. Não tem problema essa multidão. Às vezes o médico decretou lá: você vai ter que tomar esse antibiótico para o resto da sua vida. Repreende em nome de Jesus. Não, mas eu não sei se eu vou conseguir aquela porta aberta. Já está, em nome de Jesus. Às vezes o inimigo quer colocar um monte de dúvida, um monte de gente, um monte de coisa para você não crer que a vitória é sua. Aquela mulher tinha tudo para desistir, mas veja, igreja, ela foi passando no meio de um. Eu creio que ela empurrava um para lá, chutava o outro para cá. Eu só vou parar quando eu tocar nas vestes de Jesus. Aleluia. Será que você está parando com a multidão ou você está entrando no meio? Empurra um, empurra outro, porque a bênção é tua. Ela não vai vir por tabela para o outro para chegar em você, não. Ela é exclusiva tua esta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Tocou! Saiu virtude. Sinta a virtude do Senhor esta noite no meio desta igreja. Aleluia. Glória a Deus. Grande fé teve esta mulher. Tem mais, Marcos 9, 23 e 24, o pai de um jovem lunático. No momento que a fé dele era pequena, Jesus falou para ele: crê somente. Senhor, olha, eu creio, mas se por acaso eu tiver uma dúvida, me ajuda na minha incredulidade, não me deixa desfalecer. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para você, igreja, que nesta primeira talha, ela tem que estar cheia até onde? Até em cima, não é isso? Se você encher essa talha da fé só até a metade, não dá para passar para a segunda. Vamos passar para a segunda, que a hora está avançando? Segunda talha. Assim mesmo, né? Segunda talha chama-se comunhão e amor. Se essa talha nós também não trabalharmos ela de maneira que ela se enche até em cima, não adianta pular para a terceira. Vamos aqui a alguns exemplos. A talha da comunhão e do amor. Lucas 15, versículo 20. O amor do pai pelo filho pródigo, que ainda estando longe, ao ver, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Na verdade, existem dois filhos pródigos aí, vocês já perceberam nessa história? Eu quero dizer para vocês a diferença entre um e o outro. Meus irmãos, um deles, o mais novo, pediu todo o seu dinheiro, toda a sua parte, que ele achava que tinha por direito, mas não tinha. Ele tinha por ser uma herança, mas ele estava vivo ainda, seu pai estava vivo, ele não podia tomar posse daquilo, a não ser que o pai lhe permitisse levar a sua herança. Então ele pegou a sua parte, e diz a Bíblia que ele foi para um lugar bem longe, deve ter passado de Amaré, lá na cidade da minha esposa, bem para lá, uns 400 quilômetros para frente, e começou a gastar todo o dinheiro dele. Mas o dinheiro, como não foi bem administrado, ele acabou rapidinho. Esse menino sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu medo e se converteu. Certa vez ele começou a sentir o desejo de comer a comida dos porquinhos. Olha que coisa terrível. E ele teve uma grande atitude. Ele não quis voltar mais como filho, ele quis voltar como servo. Muitas das vezes, igreja, o Senhor nos quer como servos para nos abençoar como filhos. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Veja bem essa diferença. Aí havia ele estava voltando, o seu pai
de longe ficou agradado. Qual é o pai que ao ver o seu filho de longe retornando à sua casa, não fica alegre? Já colocou todos os empregados a favor, botou roupa nova, anel novo, sandália nova, tem até o bichinho cevado para ele lá, prontinho para a festa. Esse era o amor do pai, porque tinha preparado a ele uma grande festa, sabendo que um dia ele ia voltar. Mas, na minha opinião, em Lucas 15, o maior pródigo é aquele filho que estava junto ao pai. Sabe por que eu quero dizer para vocês? Igreja, nós somos cordeiros com Cristo nessa terra. Amém. Nós vamos ver no livro de Isaías que ele já levou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Pelas suas pisaduras fomos Sarados. A igreja tem que desfrutar a saúde de Deus nessa terra. Amém. Não há médico e não há enfermidade que mande na sua vida. O sangue de Cristo é sobre cada um aqui esta noite. Foi derramado para que eu e você tenhamos vitória todos os dias. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora eu imagino eu pedindo para o meu papai: papai, preciso de uma porta aberta. Você acha que ele vai deixar a porta fechada para você, meu filho? Glorifica desde já, porque a porta já está aberta e você vai. Glória a Deus! Oh, aleluia! Será que eu fui curado? Sim, você está curado, você está curada, porque já foi pago este preço por esta cura há muitos anos atrás, com o sangue carmesim de Jesus Cristo. Você está na casa do Senhor, saiba desfrutar do melhor de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele filho estava com o pai todos os dias. Olha a diferença. Ou a minha boca. Olha a diferença. Pai, estou aqui com o senhor todos esses dias, trabalhando com o senhor comigo louco. Imagina a falta de educação ele chegando no pai dele assim: o senhor para mim não deu nem uma galinha morta para esse teu filho aí, como se não fosse o irmão dele. Igreja, será que o papai não está falando para a gente? Vocês estão sentindo saudade daquele que já esteve no meu seio e hoje não está mais? Será que não temos que buscar aqueles que Jesus já deixou sentar nessas cadeiras das nossas igrejas e hoje não está mais? Esta é a segunda talha, e é para mim e para você refletir, amém? Amém. Bom, a primeira talha é a talha da fé. Tem que encher até em cima, certo? A segunda é do amor e comunhão. Tem que encher até onde? Vamos para a terceira? Calma. A terceira talha chama-se alegria. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 46 e 47. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que coisa linda. Largavam tudo em comum pelo Evangelho. Nos dias atuais é um pouco diferente. Deixa eu explicar para você. Nós temos os nossos afazeres: aluguel, prestação, hipoteca, prestação do carro, conta de água, luz e telefone. Mas, irmãos, veja que nós temos um tempo para o Senhor. E esse tempo para o Senhor é valioso. Muitas das vezes precisamos aprender a administrá-lo. Mas tudo bem, ainda que você tenha só 15 minutos do seu dia para o Senhor. Eu quero te dizer que a primeira vez que eu li a Bíblia por completo, existe um ano, não sei se ainda existe, eu acho que existe. Eu ia do Jardim Elba até o Parque do Ibirapuera. Eu li a Bíblia inteirinha sentado naquele ônibus no decorrer de um ano. Só que eu li assim, ó. É assim mesmo. Quem lê a Bíblia no ônibus sabe o que eu estou falando. Mas eu li ela inteirinha. Às vezes você tem aqueles 45 minutos, e era gostoso, que era como fluxo, né? Eu morava aqui, eu morava no Ipiranga e trabalhava aqui. E depois, então eu ia sentado no ônibus, dava para ler todo dia a Bíblia. 45 minutos para ir, 50 para voltar. Demorava um pouquinho mais de tempo para voltar. Mas, irmãos,
era gostoso. Às vezes o Senhor ele te dá um tempo limitado para isso, mas às vezes você pode pedir para o papai também: papai, apertado nesse trabalho aqui, viu? Está tão difícil. Tem alguns trabalhos, Deus me manda falar, eu falo, viu, igreja? Fique tranquilo que eu não levo nada para casa que Ele manda falar, não. Nada é melhor do que a revelação da sua palavra. Entenda uma coisa: existem muitos trabalhos dos dias atuais que te atrapalham de fazer a obra do Senhor. E eu preciso falar sobre isso, porque o nosso inimigo, ele tem aberto muitas portas do meio-dia às 8 da tarde, da noite, das 2 da tarde às 10 da noite. Tem aberto trabalhos em que você no domingo não pode estar na igreja. Veja que as portas que o Senhor abre são bênçãos. Saiba agradecer a Ele. Mas se Ele estiver sugando o teu tempo de glorificar e adorar ao Senhor, não vá pedir a conta, pelo amor de Deus. Se tiver alguém que trabalha das 2, não vai chegar lá amanhã porque tem emprego, que eu falei. Vai orar ao Senhor: Senhor, eu estou das 2 às 10 e está me atrapalhando durante a semana de estar na tua casa. E eu sei que aqui na terra eu sou passageiro. O importante na minha vida é o teu reino. Se o Senhor providenciar, eu quero mudar de horário. Eu quero das 6 às 2 e eu sei que o Senhor pode me providenciar isso. Amém. É assim que a igreja tem que entender. Não, pastor, não vou mais, acabou, chutou. Você vai passar uns par de meses desempregado. Não faça isso. Mais uma vez, você se dedica de coração à obra do Senhor. Aí o Senhor pode abrir uma porta. E o segredo está aqui, ó, com alegria. Veja que às vezes você pode estar muito tempo até passando na obra do Senhor, mas o seu tempo não está sendo com alegria. De repente, tudo que você prega não está dando nada. Você está plantando, mas não está dando nada. Muitas das vezes o teu trabalho tem sido forçoso, forçado. Você não tem feito com alegria. E sem alegria não haverá resultados. É assim mesmo. Você quer entender? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. Vamos entender o que Jesus faz. Aqui é o lado bom. Estavam todos os apóstolos reunidos no mesmo lugar, estava todo mundo buscando as mesmas coisas, e estava uma bênção naquele lugar. Vendiam suas propriedades e ficavam todos juntos. Então Deus ia agregando. Na primeira pregação já tinha 3.000 convertidos. Olha que coisa linda. Louvado seja Deus. Agora nós vamos ver aqui uma forma interessante. Eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha que gostoso servir a Deus. Eu quero te convidar a ser alegre nas prisões e tribulações. Quem pode glorificar a Deus pelas prisões e tribulações? Aleluia! Esse pastor é louco, né? Glorificar a Deus nas prisões e tribulações. Que Paulo tinha na cabeça quando ele escreveu esse versículo, irmão? Que homem doidão! Vamos ler mais um pouquinho? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o quê? A minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Igreja, você está recebendo perseguição, provação, glorifica a Deus e continua fazendo com alegria, porque está sendo bem feito. Se você não estiver fazendo bem feito, não vai ter nenhuma perseguição. Mas se você está passando uma prova, seja lá no teu trabalho, na tua casa ou aqui na igreja, é porque o Senhor tem se agradado de ti. Veja que ninguém ataca a pedra em árvore que não tem fruto, é porque existe fruto em você. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo sabia que ele estava indo para Jerusalém, passar em uma cidade ou outra, ele estava sendo ligado pelo Espírito, ele não estava na sua vontade, mas ele sabia que ele não tinha nada nesta vida por precioso, ele não queria saber de nada, apenas cumprir o seu ministério com alegria, sabendo que a sua morte já estava ganha. Louvado seja o nome de Jesus. Está passando. Primeira batalha, segunda, e a terceira. Vamos para a quarta? Posso para a quarta? Chama-se obras. Marcos 12:42. Nós vamos ver uma viúva bem velhinha depositando algumas moedinhas.
sobre a arca. Veja que negócio interessante. Jesus estava observando o que essa mulher estava fazendo, mas também estava observando o que os ricos estavam fazendo. Aí eu imaginei tudo Pedrão assim, ó. Aí Pedrão, ela fez um cheque de 5 mil, mas ele está mentindo na vaga dele. Aquela ali, ó, passou o cartão de crédito agora, 2.500, mas a vaidade é o que mais está matando ela. Está vendo aquela moedinha ali, ó, 5 réis tinha aquelas moedinhas que eu deixando assim? Eu quero dizer que a obra daquela viúva foi maior do que de todos, porque eu não preciso de cheque do cavuto. Eu preciso de boas obras. Eu estou vendo aquilo que eles não estão vendo. Os meus olhos alcançam aonde eles não imaginam. Nós vamos ver no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é muito penetrante, meus irmãos, é muito mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e ela vai penetrar até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Louvado seja o nome de Jesus. E ele estava vendo as obras que aquela viúva estava fazendo para a casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas tem uma que eu gosto mais, que é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36. Abra sua Bíblia. Eu gosto de pregar fazendo com que você folheie bastante a Bíblia. Esse é o meu jeito. Louvado seja o nome de Jesus. Tem uma moça aí, uma senhora também, já era viúva, que acabou falecendo. Seu nome era Dorcas ou Tabita, né? Esta mulher, esta viúva faleceu. Meus irmãos, tem uma mensagem tremenda só nesta passagem. Veja que havia morrido Dorcas, e as viúvas estavam ao redor dela muito tristes. As viúvas estavam desesperadas, para falar a verdade, mas não haviam enterrado Dorcas, e tinha um porquê que Dorcas não tinha sido enterrado. Veja bem, igreja, que as viúvas sabiam que Pedro estava passando ali por perto, e Lida falaram assim: ó, corre lá e manda ele vir para junto. Nós precisamos falar com esse homem aí. A gente está sabendo que onde esse homem passa, até a sombra dele está fazendo milagre. Chama rapidinho aí. Aí Pedro chega. Veja uma coisa, igreja, extraordinária nessa passagem. De repente, as viúvas começam a mostrar 2 coisas. Quais são as 2 coisas que eles começam a mostrar para Pedro? Vamos ver aqui. Versículo de número 36. Ela estava cheia de boas obras e esmolas. E no 39, ele mostra 2 peças. Quais são as 2 peças? Vestes e túnicas. Veja bem, meus irmãos, Atos dos Apóstolos 9:36. Fechou? Glória a Deus. São as 2 peças, vestes e túnicas. O que tem a ver isso com a mensagem? Eu vou dizer para você. Desesperadamente aquelas viúvas chamam a Pedro e falam: Pedro, essas são as vestes, é a roupa externa, é aquele trabalho social que a igreja tem que fazer, e buscar as almas, de realmente ir abaixo dos viadutos, visitar os hospitais, visitar os presídios, trabalho de evangelismo. É o trabalho que o governo Dilma ou Aécio, sei lá quem vai entrar, não vai fazer por mim e por você. É um trabalho que eu e você fomos escolhidos e capacitados para fazer. É as obras que têm que ser vistas pelo mundo, porque são as obras manifestas do Espírito na nossa vida. Nós temos que levar estas obras a ponto de que sejam vistas. Veja que elas estavam mostrando as vestes que foram feitas por Dorcas para elas. Todas elas mostrando: essas são as vestes. Pedro, não pode morrer essas obras dentro da igreja. Veja bem, a gente tem que continuar trabalhando para que essas obras sejam vistas. Mas onde é que entra as túnicas? As túnicas eram as vestes íntimas, as vestes internas daquelas viúvas, que também
Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia. Meus irmãos, primeira talha. Segunda. Quem está escrevendo aí, levanta a mão que eu quero ver. Tem povo lindo. Qual é a terceira? E a quarta? Posso ir para a quinta? Eu gostaria de pular a quinta. Vocês posso falar quinta? Gostaria de pular a quinta. Mas Jesus falou para mim desde a primeira. Vocês já ouviram falar do tal de Billy Graham? Esse Billy Graham, camarada aí que não ganhou no casal para Jesus, não. Ele fala assim que uma mensagem bem pregada tinha que se pregar mais de 100 vezes. Eu estou fazendo minha conta e ainda falta umas 95 para me deixar boa essa mensagem aqui, viu? Bastante boa. Mas veja só. Eu quero falar sobre a quinta talha chamada perdão. E se eu não falar sobre ela, não vai acontecer milagre. E também não dá para encher a talha do perdão só um pouquinho. Vamos ver aqui? Marcos 11, 25 e 26. Aleluia. Eu já enchi a talha da fé, não sei até que posição. Eu não sei você até que posição você encheu a da fé. Também não sei a qual você encheu da comunhão e amor. Mas eu estou dando a dica para você sobre a da alegria também, que deve ser cheia nas obras. Agora nós vamos entender como encher a talha do perdão. Quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estais no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Vocês estão entendendo? Amém. Meus irmãos, eu quero perguntar para você se é fácil, uma vez nosso coração ferido por uma pessoa, esquecer daquele acontecimento. É fácil? Não é fácil. É difícil. Olha, é quase impossível de uma pessoa pisar no teu pé de uma maneira que realmente te derrube, seja no trabalho. Gente, quem trabalha tem encarregado, sabe o que eu estou falando. Quando o encarregado tem que cortar você de todo jeito, você fica com raiva. Você fica doido, não? Se pudesse. Ou não é assim? É mais ou menos assim. Vai pegar o ônibus, aí o motorista passou e não deu para pegar o ônibus para chegar para. É assim. Amanhã eu pego ele. E quando você vem em casa com a esposa, com o esposo, às vezes fica 2, 3 dias, mas não quer nada, não. É mais ou menos assim, às vezes a gente não perdoa o irmão próximo. E aí, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amar o meu próximo que eu estou vendo? Como é que eu posso amar aquele que eu não estou vendo se eu não amar aquele que está do meu lado? Mesmo com as falhas dele, porque perfeito aqui acho que só tem eu. Tem alguém aí? Não. Eu sei como é que é, igreja, não é fácil. Mas veja uma coisa, igreja. Eu acho que essa talha do perdão é uma das mais difíceis de encher até a tampa. Quem consegue aqui, levanta a mão. Eu não consigo, não. Eu não consigo. E eu vou dizer por que eu não consigo. Eu sou limitado, sou humano, tenho falha. Por incrível que pareça. Né, Silvio? Eu tenho um monte de falhas, igreja, mas de um monte. Se a minha esposa levantar, eu me vingar, mandar pro Ceará. Eu tenho muita falha. É verdade. Agora veja bem, nós falamos de 5 talhas que eu quero perguntar para vocês. A hora está passando. Deixa eu perguntar para vocês. Quem consegue encher a talha da fé até em cima? Levanta a mão. Bastante fé, viu? Eu quero ver todo mundo que levantou a mão, mandar esse vaso de flor sair daqui para aquele lado lá. Perguntando. Quem está com fé até em cima é fácil. Faz aí para mim. Ninguém vai querer levantar a mão, né? Peguei vocês. Muito bem. Não dá para encher essa talha até em cima do jeito que nós estamos. Bom, dá para encher a nossa talha de comunhão e amor? Você consegue andar com todos da igreja ao mesmo tempo? Você consegue olhar para todos os irmãos que estão aqui? Mas eu acho uma coisa linda nessa igreja. Lindo, lindo, lindo. Todo mundo vem dar um beijo no rosto, te cumprimentar com a
eu fiquei muito contente, vocês são muito bem instruídos e com certeza vocês têm amor aqui. Eu gostei desse lugar. Vou implantar isso quando eu estou dirigindo lá. Porque às vezes chega lá, tem irmã tão bonitinha. Vou implantar esse negócio, eu gostei. Coisa boa para ser copiada. Jesus não tinha nenhum sermão dele, ele não usava o sermão dos outros. Vai ver, ele foi na tentação do deserto, ele foi usando Isaías, foi usando outros lugares. É assim, você tem que absorver aquilo que é bom. E eu absorvi isso, eu achei lindo. Mesmo assim, ainda falta. Não dá para encher essa casa, tem que ser. Quem consegue, levanta a mão. Está todo mundo ligeiro agora. Ninguém vai levantar a mão. Eu vou tirar uma nota de 50 aqui, eu quero ver quem vai levantar a mão na costa. Bom, só por fé mesmo, 50. Muito bem. E a cara da alegria? Está todo mundo alegre todo dia aqui? Hã? Só Deus, né? Você está alegre todo dia? Não, é difícil. Você é corintiano? Você é corintiano? Não tem como você ser feliz todo dia. Nunca, não tem como. É impossível, principalmente sendo corintiano, encher a cara da alegria. É bem por aí. Muito bem. Vamos continuar. Bom, e a cara das obras? Vocês estão trabalhando bastante para Jesus? Vocês estão dispensando o seu tempo todinho para encher essa casa aqui em cima? Hã? Eu quero um voluntário? Dou-lhe uma? Não, né? Está difícil. Muito bem. Essa do perdão, então, ficou mais estreita. Está todo mundo perdoando todo mundo aqui? Meus irmãos, longe de conflito, eu quero apenas dizer para vocês que nenhum de nós, nas 5 primeiras áreas, temos condição de enchê-las até a boca. Somos limitados. E uma das maneiras de conseguirmos encher as 5 primeiras áreas, vocês vão encontrar na sexta. Jesus deixou a melhor área para o final. Assim como o melhor vinho está para o final. O mundo dá um vinho embriagante para a gente tomar. A gente toma ele agora, parece gostoso, mas no final dele parece que é a morte mesmo. São os vícios, são as coisas do mundo, como foi ministrado aqui através do louvor. O mundo nos oferece um pudim, um manjar tentador, mas o fim é a morte. Mas o melhor de Deus ainda está por vir para a tua vida, e você pode glorificar o nome do Senhor, porque veja bem, nós já saímos do átrio. O átrio é aquele primeiro lugar que o crente ele começa a se encontrar com Deus. Veja que eu estou aqui buscando ao Senhor, a igreja está buscando ao Senhor através do átrio. Costumo dizer que o átrio é aquela nossa primeira meia hora de oração. Tudo acontece na primeira meia hora de oração. O filho puxa o paletó, pai, você não tem dinheiro para comprar uma bala? O telefone toca, o celular toca, o tablet mexe, a televisão liga, a campainha funciona, o feijão queima. Você quer ter um contato íntimo com Deus, mas você não consegue. Tudo tira a tua atenção. Aquela primeira meia hora de oração é onde o joelho mais dói. Estou errado? É assim mesmo, né? Acontece. Mas veja que volta e meia você consegue sair do átrio. Eu consegui pular agora para um lugar santo. Quando você consegue se desvencilhar do átrio e chegar no lugar santo, veja que nesse lugar o inimigo já não pode mais com a tua vida. Agora você começa a ter uma íntima compaixão por Deus diferente. É aquele momento em que você começa a se afastar de tudo e o relógio já não faz mais parte do seu dia. Você começa a ter uma intimidade com Ele, que é só você e Ele, que dá para dizer o que está acontecendo naquele momento. Parece que todo mundo já sabe, opa, meu pai está orando, minha mãe está orando, eu não vou entrar no quartinho agora. Você começa a falar com Jesus, você começa a adorar Ele. Senhor, eu te adoro, eu te exalto, estou aqui para louvar e bendizer o teu santo nome. Eu sei que o Senhor quer mais de mim ainda, só que o teu corpo ainda está neste lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa, o véu do templo já se rasgou de cima a baixo, e esta noite você já pode sair também do santo e pode entrar no santo do santo. Nesse lugar que você entra, santo do santo, você já não se preocupa com mais nada. Eu quero te dizer que nesse lugar você já se esqueceu do cartão de crédito que tem que ser pago, você já se esqueceu daquela prestação que está atrasada, você está tão íntimo e ligado com o Senhor que você está como Ana assim, ó.
Glória a Deus. Quem quer sair do Santo dos Santos? Ninguém quer. Lá não tem mais enfermidade para te atormentar. Lá não existe limitação para você como adorador. Agora veja só. Foi ministrado no primeiro louvor. O nome dessa sexta talha que vai te auxiliar esta noite a encher as outras 5. Mas a encher de uma tal forma que vai transbordar. Vai encher. Sabe qual é a sexta talha? Chama-se adoração. Então, se eu fosse você, eu já começava a glorificar e adorar Deus nesse momento, de uma maneira, como disse o louvor, frenética, desenfreada realmente, porque eu sei que enquanto eu adoro, o Senhor começa a derramar mais do seu Espírito. Esta água derramada nessa sexta talha, que é eu e você, é a água do Espírito. Veja que essa não tem limitação para mim e para você. Nas outras 5 a gente se limita, mas na sexta você não se limita não. Começa a glorificar, que a hora vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. A hora vai encher a primeira talha, que a segunda talha vai encher, a hora vai encher a segunda talha, que a terceira talha vai morrer, ela vai enchendo, vai transbordando. Deus, maravilha. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus de Essa ninguém maravilha. pode te limitar. Força. Veja que agora vocês sabem que todas estão cheias até em cima, porque a sexta talha encheu as 6 talhas. Através da adoração nada pode te parar, Aleluia. nada pode bloquear o mistério que Deus tem na tua Obrigada, vida. Jesus. Está cheia até em cima. Quem está cheio até em cima, glorifica e exalta. Sabe por quê? Agora vem a melhor parte. Tira a água, que eu vou transformar em vinho. É isso? Não. A água do Espírito se transforma no milagre. Então esta noite o teu milagre já chegou. Se a tua talha está cheia até em cima, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque o teu milagre já chegou, está derramado sobre a tua vida. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia. O que eu acho de mais fascinante, é que agora esse vinho não embebeda mais ninguém. Ele enche. Nós vamos ver no versículo de número 10, que todos eles, não foi mais Maria na frente, depois foi Jesus não. Agora foi Maria, Jesus e os seus discípulos, todos juntos, descendo, subindo, foram para Galiléia, foram para tudo que é lugar. Assim é a igreja do Senhor, que anda nos seus princípios e glorificando e exaltando o nome dele. Eu quero te dizer, igreja, que não há nada que não seja possível para a tua vida. Peça a ele, desfrute do que ele tem de melhor. Você está na casa do Pai. E olha, nós como Pai, se o nosso filho nos pedir algo, nós não vamos dar para ele nem uma serpente, nem uma pedra, quanto mais nosso Pai Celestial. O que você está precisando essa noite? Dá para ele. Às vezes, irmãos, faz assim, dá um abraço, Senhor, em você mesmo. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está te abraçando neste momento, está perguntando para você, o que você está precisando hoje? Você está precisando do meu carinho? Eu estou te dando. Você está precisando da minha bênção? Ela está sobre a tua vida. Vai em paz para a tua casa, e esta será uma semana de grandes bênçãos, de grandes milagres. Aquilo que estava impossível, Ele já mexeu para você. Ele pode mexer nos computadores, Ele pode mexer na sua vida pública, Ele pode mexer em tudo que você imagina para te abençoar esta noite. Basta somente você crer. Amém, igreja? Olha, eu quero agradecer muito ao pastor Ribamar por essa oportunidade. Me desculpe pelo horário, a gente, não sei se eu falei demais, a gente não está acostumado com o horário de vocês, mas eu estou à vontade, estou na casa do meu pai, estou à vontade. Se o pastor Ribamar me permitir, volto de novo, porque eu gostei demais deste lugar. E aqui toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Jesus, que vai fazer um milagre na minha vida, e eu tenho certeza que vai fazer a tua, porque Ele já decretou antes que fundasse o mundo. Amém? Amém.